Uma jovem chamada Raquel está em seu sonho, observando um casal de um circo. Queda de uma altura devido a um acidente. Ela acorda desse evento recorrente, pesadelo que retrata a morte daquele casal. A mãe dela se chamava Melissa. Ouve os gritos dela e vem confortá-la. Cruzes enfeitam as paredes e a porta do quarto dela. Melissa tranca Raquel em seu quarto. Ela teme os males de sua escuridão. Melissa está lutando para se manter firme. Juntos, diante da manifestação do lado sombrio de Raquel. De manhã, Raquel questiona o que há dentro dela. Enquanto Melissa reza por sua condição, a escuridão de Raquel reaparece de repente e ameaça Melissa. Então Raquel sai rapidamente de casa para ir à escola. Vemos o detetive Dick Grayson em Gotham City. Ele arranja um novo parceiro, mas parece que ele não gosta de trabalhar em dupla. À noite, um homem armado chega à casa de Raquel e mata Melissa na frente de Raquel. Após revelar que não é a mãe biológica de Raquel, a visão desperta mais uma vez a escuridão de Raquel, empurrando o atirador contra a parede. Ao ver isso, Raquel foge da casa e faz uma viagem só de ida para Detroit à noite. É revelado que Dick é um super-herói chamado Robin, que trabalhou contra o crime ao lado do Batman no passado. Hoje à noite, Dick decide vestir o Robin. Pela primeira vez em mais de um ano, ele usou o terno brutalmente. Elimina vários criminosos em seu caminho para derrubar um traficante de drogas. Ele dispensa o Batman verbalmente ao sair de cena. Raquel também chega a essa cidade e está comendo em um abrigo. Uma mulher. Ele se aproxima dela e pede que ela vá para o abrigo para adolescentes. Qual é o melhor lugar para ela passar a noite? Raquel. Ela acredita nela com hesitação e começa a segui-la. Mas quando ela guia Raquel para um beco sem saída, a escuridão de Raquel obriga-a a fugir daquele lugar. Ela foge e busca refúgio da polícia. Policial ao bater em seu carro. É assim que ela acaba na delegacia. Lá ela conhece o detetive Dick Grayson e o identifica como uma das pessoas do circo com que ela sonhava. Raquel pede a ele que a ajude devido às suas circunstâncias. A levaram até ele. Ela também vislumbra o passado de Dick com Bruce Wayne quando ela toca na mão dele. Mas Grayson sente-se desconfortável ao falar sobre o circo, pois seus pais foram mortos lá. Ela implora a Dick que aprenda devido às forças dentro dela, mas Dick a deixa sozinha na sala de interrogatório. Depois disso, um homem disfarçado com uniforme de policial se aproxima de Raquel e a leva consigo, dizendo que ela está sendo transferida para outro lugar. A escuridão a guia, dizendo-lhe que aquele homem não é um policial e ela deveriam correr. Mas antes que Raquel pudesse fazer qualquer coisa, aquele homem a seda por injeção e a coloca no carro. Enquanto isso, Dick recebe uma ligação de um colega policial e confirma que Raquel estava dizendo a verdade sobre a morte de sua mãe. Então ele corre para ver Raquel novamente, mas ela não está lá. Ela está sendo transportada em uma viatura policial que ele avista o carro e começa a seguir. A busca de Dick o leva a uma casa abandonada, onde Raquel está sendo mantida em cativeiro pelo assassino de sua mãe. O homem começa a falar da força dentro de Raquel em conotações bíblicas. Ele lhe diz que ela está condenada por dentro, e então ele tira uma faca e diz que precisa executar um plano, o ritual para fechar a porta e salvar o mundo, antes que Raquel o possua. Mas de repente uma força sombria surge. De Raquel entra pela boca e liquefaz seus órgãos, matando de dentro para fora. Dick flagra o ato. Antes de ajudar Raquel a escapar, ele mata o homem disfarçado de policial e leva Raquel consigo no carro ao mesmo tempo. Em algum lugar na Áustria, uma mulher ruiva acorda em um carro destruído. Ela descobre buracos de bala no carro, e os atiradores retornam rapidamente, perseguindo-a pela floresta. Ela consegue escapar. Embora ela não tenha memória de quem ela é, ela se identifica com o nome de Corey Enders, de um passaporte em sua bolsa, e também encontra a chave de um hotel na bolsa. Os funcionários do hotel a reconhecem quando ela retorna, embora não sejam capazes de fornecer qualquer conhecimento. Corey descobre algo sobre ela quando vai para o quarto. Um homem amarrado e amordaçado no armário da suíte dela. Ela pede a ele informações sobre sua identidade, mas as coisas. Ele rapidamente muda de direção quando consegue se libertar. Corey o subjuga facilmente, ao saber que o dono do clube, Constantine Kovar, talvez soubesse mais sobre ela antes de matá-lo também. Corey tem a fechadura. Captura de tela do celular dela com Constantine. Corey segue o exemplo, confrontando Kovar em sua boate. Os atiradores vieram de frente, do lado do escritório dele, enquanto Constantino repreende Corey por sua traição. De acordo com Constantino, Corey, ela vinha fingindo ser sua namorada nos dias anteriores, e no fim, ela o largou só por causa de uma garota, a quem ela estava procurando. Dizendo isso,
Ele atira em Corey, mas o ataque desperta os poderes de Corey, e ela para as balas com facilidade. Então ela envolve a sala em chamas, com Cover e seus homens pesados reduzidos a cinzas. Corey encontra uma foto de Raquel, a garota que ela estava procurando. A história então se concentra em outros dois super-heróis, chamados Hulk e Dove. Hulk é capturado pelos capangas, e eles estão prestes a torturá-lo, mas Dove chega lá a tempo, e luta contra os capangas para salvar Hulk. Após chegar em casa, Hulk se injeta com analgésicos, pois ele sofreu muitas lesões na luta. Dove pede a Hulk para abandonar o trabalho de salvar pessoas de pessoas mais, pois isso está afetando muito a vida deles. Hulk concorda em partir, mas depois dessa última missão, em que eles vão capturar um vendedor de armas. Enquanto isso, Dick e Raquel estão foragidos e reservam um quarto em um quarto de hotel para pernoitar. Quando Raquel está assistindo TV, Dick a deixa sozinho no quarto para realizar algumas tarefas externas. Estar sozinho no quarto, ela examina o computador de Dick e descobre que Dick tem parentesco com a morte de Bruce Wayne e sua família. Nesse meio tempo, o computador recebe impressões do assassino de sua mãe e o relatório da autópsia que Raquel vê o corpo do homem que ela deixou para trás no local abandonado. A visão da casa traz à tona sua escuridão, que a escuridão a força a dar isso, controle sobre seu corpo. Isso ameaça muito a Raquel, o que a deixa ansiosa. Ela começa a fazer as cruzes e se esconde no banheiro. Dick volta e encontra Raquel sentada na banheira, orando defensivamente cercados por cruzes desenhadas. De manhã, vemos um misterioso família que parece estar presa nos anos 1950, convocados para a ação, para garantir a segurança de Raquel pelo líder do culto, Dr. Adamson. A equipe persegue Dick e Raquel em seu carro, enquanto Raquel e Dick continuam a estreitar laços. Enquanto seguem para Washington, D.C., Raquel pergunta a Dick sobre ter sido adotada por Bruce. Dick esquiva-se da pergunta, mas Raquel, sentimentos de abandono devido às suas perdas. Fale mais com ele. Embora ele diga que a dor não desaparece completamente, ele garante a Raquel que não vai deixá-la. Os dois chegam à casa de Hulk e Dove para a surpresa da Dove foi o intervalo de 4 anos. Desde o último encontro, muitas mudanças ocorreram. Dick se tornou muito mais violento, enquanto o amor entre Hulk e Dove florescia. Raquel tem uma visão do passado de Dove e Dick, caso de amor quando ela conhece Dove, apontando para algumas emoções não resolvidas entre os três. Dove os acolhe temporariamente. Ela chama Dick para falar sobre os vários ferimentos de Hulk e seu plano de deixar o vigilante negócios após um último trabalho. Ela acredita que Dick poderia ajudá-los, assim como nos velhos tempos, mas o Hulk que está chegando não está muito interessado no. Pelo que parece, ele não quer o Dick por perto. Talvez ele esteja cauteloso com o anterior. O relacionamento de Dove e Dick. Depois disso vemos Dick está deixando algum dinheiro escondido na casa de Dove e Hulk. Ele pretende deixar Raquel com eles e quer ir embora. Apesar dos desejos de Hulk, Dove atualiza Dick sobre a operação final. O plano parece infalível, e a conversa se volta para as intenções de Dick. Com Raquel, Dick explica que ele não é bom em manter contato próximo com os outros, e declara sua intenção de não acolher Raquel quando Dove e Dick estão tendo uma conversa normal sobre suas vidas. Hulk chega de repente e ele duvida que eles estão novamente se reconciliando pelas costas dele. Então ele fica com raiva e ataca Dick, mas Raquel chega lá e grita com eles, expondo sua escuridão a eles. Enquanto isso, todos ficam assustados com a cena. A família peculiar chega à casa do parceiro de Dick, perguntando sobre o paradeiro de Raquel e Dick, mas quando ela não revela nada, eles a matam durante a noite. Raquel pergunta a Dick por que ele magoou Dove no passado, mas ele descarta isso como algo do passado, embora Raquel saiba o contrário. Depois disso, Hulk e Dove partem para sua missão, deixando Raquel e Dick para trás. Raquel empurra Dick para ajudá-los devido às suas ações ao auxiliá-la. Dick discorda, pois acredita que ajudar os outros é o caminho certo. Isso só leva a mais sofrimento. Raquel entende, mas se relaciona. Como é bom deixar a escuridão sair às vezes. Esse sentimento é suficiente para convencer Dick a aparecer e salvar um gavião e uma pomba feridos em menor número. A natureza violenta de Dick surpreende Dove, fazendo-a perceber que ele realmente mudou. Ele mata todos os capangas de lá e salva os dois de volta para casa. Raquel encontra o dinheiro e o bilhete que Dick escondeu para guardar. Raquel com Dove e Hulk. Ela fica com raiva disso e vai para o telhado. Entretanto, toda a equipe de super-heróis retorna, e eles têm um argumento forte. Raquel confronta Dick sobre ele tê-la abandonado,
e mostra o bilhete para Hulk Dick, dizendo-lhe o contrário. Mas um simples toque de sua mão prova que ele é um mentiroso, sendo deixada para trás por Dick. Raquel, um desastre emocional, a assassina. A família também aparece no telhado enquanto Raquel lida com a situação. Com a revelação da verdade de Dick, uma briga começa, com a família levando a melhor facilmente. Dick é atirado da beira do prédio, enquanto um Hulk contido observa o pai jogar Dove através da casinha de pássaros dela e do telhado. A família leva Raquel consigo até o chão, lá embaixo, enquanto Dick tenta ajudar Dove, que está gravemente ferida. A imagem traz de volta as lembranças de Dick sobre a morte de seus pais. Corey também chegou lá e viu Raquel sendo sequestrada pela família. Corey também já foi à casa de Raquel antes para uma investigação. Ela tirou uma foto de Raquel de sua casa, indicando que ela tem alguma ligação com um convento. Lá também ela matou um policial. Policiais que vieram verificar a casa. De manhã, ela está seguindo a família e Raquel do Hulk em Doves, apartamento para um posto de gasolina remoto. Enquanto Raquel tenta escapar pela janela do banheiro, Corey sai do banheiro e abre um buraco na lateral do prédio, fritando o pai daquela família no processo. Corey leva Raquel consigo no carro para longe daquele posto de gasolina, estação para salvá-la daquela família. Corey também informa Raquel sobre sua história no convento de São Paulo, mostrando a ela uma foto dela com a mãe quando era bebê, com uma coleção de freiras. Corey pergunta a Raquel se ela sabe de alguma coisa sobre sua identidade, pois ela ainda não sabe nada sobre si mesma. No entanto, Raquel, é claro, sabe nada dela e também não consegue ver nada. Ao tocá-la, os dois conversam sobre o seu relacionamento, respectiva escuridão e luz internas, enquanto seguem para o convento do outro lado. Dove está se recuperando no hospital com Hulk ao lado dela. Dick faz uma visita a eles. Dick não tem respostas para as perguntas de Hulk sobre a família, mas promete encontrá-los, assim como Raquel. Os acontecimentos recentes obrigaram Dick a refletir sobre sua infância após a morte de seus pais. Quando jovem e frágil, Dick foi acolhido por Bruce Wayne, mas rapidamente rejeitou o luxo da mansão Wayne. Então ele escapou pela janela, mas ele foi rapidamente recuperado pelos serviços sociais. Em vez de ser punido, uma assistente social explicou-lhe que Bruce sabia o que estava passando por causa da sua própria experiência de perda no passado. A explicação dela sobre a corrida de Dick afastar-se como forma de agarrar a ideia de que não existe poder ressoa com ele. Ele retornou à mansão Wayne, mas rapidamente roubou um carro, o mesmo que ele dirige atualmente e que liderou Gotham, departamento de polícia em perseguição pelas ruas da cidade. Dick retornou à mansão Wayne depois de ser repreendido por seu assistente social lá. Ele encontrou uma carta de Bruce, insinuando o início de seu treinamento como Robin. Isso também marcou o início, o desejo de Dick de encontrar e matar seus pais. Assassino em série nos dias atuais. Dick fica sabendo do arrombamento de Corey na casa de Raquel e o seu parceiro, morte pelas mãos daquela família pelas mãos de um policial. Então ele vai e encontra o posto de gasolina onde Corey estava. Salvou Raquel mais cedo e rouba a câmera de segurança. Imagens da loja. As imagens mostram Corey saindo com Raquel e permitem Dick para rastreá-los usando a placa do carro deles, prato e alguns dispositivos tecnológicos legais do Wayne. Entretanto, Corey e Raquel chegam a St. Paul's. Irmã Catherine dá as boas-vindas. Raquel de braços abertos e reconhece Corey, de uma visita feita um ano antes. Conta Catherine. Raquel, de sua época anterior no convento. Ela passou a infância lá com a mãe dela. A trouxeram para lá para escondê-la do pai. A irmã ainda quer oferecer sua proteção a Raquel. Corey sente perigo dentro dos limites do edifício, mas muda o foco dela. Assim que ela descobre que sua chave está marcada de forma estranha, abre um armário de armazenamento em uma pista de patinação local. Todos os caminhos levam à pista de patinação local onde ela retorna para Raquel enquanto ela se prepara para ir ao fliperama. Corey pergunta a ela sobre o pai dela, mas Raquel não tem conhecimento dele. Raquel está se divertindo naquele lugar jogando jogos. Ela vai até a máquina de pinball da pista de patinação, chamando a atenção de um cara chamado Gar. Os dois elogiam as cores de cabelo um do outro, com a típica gagueira adolescente, arrumadinha e fofa. A ligação cai quando Dick chega, ele Corey.
Raquel e eu temos um desentendimento do lado de fora do prédio. Dick informa-lhes que a polícia está à sua procura, mas Raquel muda de assunto abruptamente. A intenção de Dick de deixá-la para trás na casa de Dove e Hawk. A emoção intensa libera novamente sua força sombria, estourando vários vidros de carros e assustando a todos. Os três voltam correndo para o convento. Como os clientes de Scores, incluindo Gar, expulsem o rapaz de cabelo verde, Gar observa-os partir da varanda da pista de patinação. Curioso sobre seu novo amigo, Dick deixa. Raquel entra ligeiramente quando o trio retorna ao convento. Raquel continua a destacar sua solidão nas ações enganosas de Dick, com o que Dick concorda no convento. Dick diz a ela que ela está sozinha. Ela sempre será assim por causa da perda que sente. Ele sempre estará lá. Ele sabe porque também sente isso. Ele implora que ela aprenda a canalizar e ela precisa controlar essa emoção se quiser lidar com ela. Enquanto isso, Corey aproveita a oportunidade para roubar o carro de Dick e siga para o depósito recém-descoberto. Dick também está seguindo seus passos e chega àquele lugar, depois que Corey e Dick deixaram o convento. Irmã Catherine, drogas e fechaduras. Raquel estava sozinha em um quarto naquele quarto. A escuridão dentro de Raquel é libertada. Por outro lado, Corey está novamente com força total. Encontra um depósito forrado com fotos de mapas da Raquel, recortes de jornal, uma máquina estranha que lembra um curtume, cama que exala luz púrpura e inúmeros manuscritos, em uma língua que Corey consegue falar, mas não entende. Ela encontra uma gravação de áudio feita por ela mesma um ano antes, revelando que ela estava perseguindo um grupo de russos, contrabandistas que trouxeram Raquel e sua mãe para o convento, com novos sobrenomes. Parece que ela andou rastreando Raquel. Após muitos meses, Dick chega e percebe múltiplas representações de corvos nos documentos que revestem a parede. Ele questiona as origens de Corey, que ela evita porque ainda não sabe. Corey destaca que as taxas de mortalidade aumentou no aniversário de Raquel, lentamente começando a perceber que ela é, na verdade, parte de uma profecia do fim do mundo. Também, ela diz que Raquel é a destruidora do mundo. Entretanto, eles ouvem o som de uma explosão, e saia rapidamente. É a escuridão dentro de Raquel, algo que a domina, causando uma explosão no convento. A explosão permite que Raquel escape para a floresta. Corey e Dick veem fumaça subindo à distância. Depois disso vemos a família. Relatem a falha ao funcionário chamado Doutor. O médico Adamson ameaça matá-los, afirmando que eles foram construídos melhor do que isso. A filha daquela família pergunta sobre Raquel, importância que levou o médico a revelar que o pai de Raquel é o arauto do Apocalipse. Raquel precisa ser recuperada, pois só ela pode recebê-lo em seu reino. A filha expressa que ela gostaria de ver um mundo despojado de suas aparências exteriores. Carne e Adamson decide dar-lhes outra chance, fornecendo-lhes um novo pai. Raquel está fugindo pela neve, floresta após destruir e escapar de sua prisão conventual. Sem que ela saiba, Gar está em seu encalço, disfarçado de tigre. A transformação dele em forma humana a atrai. Ele a conduz para longe de sua destruição, chamando sua atenção. Os dois têm uma conversa sobre a natureza de seus poderes. O carro acredita em si mesmo, e Raquel para ser única. Embora Raquel se veja como um perigo, o carro leva Raquel até a casa dele, que parece ser uma mansão abandonada, e se ilumina para revelar um porão adolescente, completo com videogames e Orange Crush ilimitado. Raquel questiona sua situação de vida. Após ambos revelarem que seus pais estão mortos, Gar leva Raquel correndo para dentro de um armário, enquanto alguém se aproxima do quarto dele para procurá-lo. O plano falha quando o homem robô, quem veio verificar como Gar está, encontra Raquel lá, e repreendeu Gar por tê-la trazido aqui. O argumento de distração permite. Raquel descobre Leori, também conhecido como Homem Negativo. Raquel se junta a nós enquanto prepara um jantar requintado. A tripulação para jantar e mais tarde junta-se a Rita, Elastigir, depois que ela consegue formar sua forma instável, células em sua aparência normal. Infelizmente, o rosto dela começa a perder a forma. Raquel a consola, pegando-a pela mão e vendo visões do acidente que alterou seu celular. Estrutura. O rosto de Rita volta à sua forma normal quando ela volta a ser a médica do grupo, e o chefe interino chega. A interrupção do jantar do chefe tem um bom motivo, enquanto ele puxa seu grupo para o assistente, dever no tratamento de um novo paciente. Ela foi vítima de uma explosão em um líquido, recipiente de nitrogênio, e agora a temperatura corporal dela está caindo continuamente. O medicamento do chefe não surte efeito. A temperatura corporal flutuante do paciente, mas para espanto do chefe, o toque de Raquel a estabiliza e a cura. De volta à mesa de jantar,
O chefe usa a oportunidade de descobrir mais sobre os poderes de Raquel, levando-o a oferecer-lhe ajuda semelhante. Como ele explica, que ele ajuda aqueles em quem outros já desistiram, e convence Raquel a se submeter a um exame. Todas as outras pessoas presentes também testemunhou naquela mesa que o chefe os ajudou naquela época, quando todos os médicos já os haviam deixado sem esperança. Quando cada um narra sua própria história de como conheceu o chefe, Raquel também parece estar convencida depois disso. O chefe a leva para a sala de cirurgia, quarto, e a amarra firmemente. Ele vai injetar um soro na Raquel. Mas Raquel muda de ideia. E agora não quer mais fazer o tratamento. Então ela pede para ele parar, mas o chefe continua o tratamento enquanto isso. Garth ameaça o chefe quando ele não liberta Raquel, mas o chefe administra a ele um soro sedativo e o deixa inconsciente. Esse estresse libera energia negativa dentro de Raquel, pegando o chefe e o jogando no chão, contra a parede de sua sala de exames. Dick e Corey também chegam ao local, bem a tempo de salvar Raquel naquela mansão. Corey é responsável pelos subordinados do chefe, enquanto Dick vai salvar Raquel de si mesma, pois ela será superada. Na escuridão dela, Dick a abraça completamente, causando sua energia sombria em um misterioso portal fechará automaticamente. Ele diz a ela que estava errado quando disse que ela era toda. Ela está sozinha e precisa cuidar das próprias emoções. Agora Dick afirma que nunca a deixará sozinha, e lutará ao lado dela em sua escuridão. Dick, Corey e Raquel saem da casa. Gar também se junta a eles, deixando para trás sua família e chefe, Dick, Corey e Raquel. Gar, esconda-se num motel decadente no fim do mundo. Dick trocou seu Porsche por uma minivan, para diminuir sua visibilidade e ajustar toda a equipe agora. Ele reúne todos juntos após se acomodarem no motel, e chama o grupo de uma aliança nascida da necessidade mútua, que precisam aprender o que cada um pode fazer e como lutar, juntos como uma unidade. Então, durante a sessão de treinamento, Corey revela que consegue incendiar qualquer coisa, com seus poderes e sua chama. Ela é extraída do sol, e isso a deixa fraca à noite. Ela também é muito bem treinada no uso de seus poderes, depois que seu carro se transforma no tigre verde, e mostra que ele pode se transformar naquele feroz tigre a qualquer momento. No entanto, ele nunca matou ou mordeu ninguém ainda. Agora é a vez de Raquel. Raquel hesita em demonstrar seus poderes, devido à sua natureza imprevisível. Seus medos, que ela possa magoar suas amigas, são acalmadas por Penny, quem lhe diz que ela não pode ter medo do que é, por dentro, porque faz parte dela. Então Raquel deixa a escuridão fluir de sua boca, mas rapidamente se torna incontrolável ao ver isso. Corey acende a chama e ataca a escuridão, permitindo que Raquel recupere o controle de si mesma. O grupo então se volta para Dick para ver o que ele pode fazer, mas ele não lhes conta sobre seus poderes, e simplesmente diz que pode salvar a vida deles. Enquanto isso, o Dr. Adamson fornece a família com um novo pai após um intenso processo de lavagem cerebral e reprogramação. Mais uma vez intacto, a família retoma sua missão de capturar Raquel. Eles determinam a localização do grupo, arrancando as informações do vendedor de carros usados à força, que adquiriu o Porsche de Dick. A família lança seu ataque logo após o encontro de Dick e Corey no hotel mãe e pai alvo Dick. Enquanto as crianças lutam contra Corey no corredor do hotel, a equipe troca golpes, até que Dick seja arremessado através de um segundo janela panorâmica para um carro abaixo de Corey. Raquel e Gary se reagrupam do lado de fora, mas se veem cercados pela família. Corey tenta ligar, mas não consegue, porque é noite. A família se aproxima como uma bomba de fumaça, mergulha no grupo, e Robin faz sua grande entrada. A família luta enquanto Gary e Raquel se juntam à batalha, permitindo que eles capturem seus agressores. Agora a equipe sabe que Dick é na verdade o Robin, com muito talento e dispositivos inteligentes. Depois disso, um interrogatório dos assassinos com lavagem cerebral produz pouco além do fato que o empregador deles quer Raquel por razões desconhecidas. As notas da família, que todos se encontrarão em apuro seguindo sua captura antes de se recusarem a revelar a identidade do seu empregador. Dick vasculha o carro da família em busca de pistas. Dick descobre o doutor, o nome e a localização de Adamson no carro da família, e sai para confrontá-lo. Adamson se autodestrói a família quando ele vê Dick no saguão de sua cobertura. As cabeças de todos os membros da família explodem quando o Dr. Adamson aperta um botão em pé na sua cobertura.
No entanto, Dick entra na casa de Adamson e imediatamente pressiona para obter mais informações. Mas ele não tem muita sorte, como revela Adamson, que sua organização está enviando pessoas para matar os dois enquanto falam. Ele diz a Dick que ele mesmo revelou aos inimigos. É por isso que a organização também vai matá-lo. O chefe da organização é o pai de Raquel, mas ele não está presente aqui neste mundo. Eles precisam que Raquel o traga de volta a este mundo. Durante a conversa deles, os atiradores chegam e subjugam Dick após uma luta, mas outra bomba de fumaça é lançada, anunciando a entrada de mais um super-herói. Este novo herói salva Dick, referindo-se a ele pelo nome antes de se apresentar como o novo Robin. Dick, o novo Robin chamado Jason Todd. Agora tenho bastante tempo para nos conhecermos melhor, enquanto transportam um inconsciente Adamson para um local seguro. Este encontro dos dois Robins é um abraço, muito mais por Jason do que por Dick. Ele compara os dois, incluindo seus ternos. Ao mesmo tempo em que expressava a honra que sentia por ter conhecido Dick, mas Dick está bem menos entusiasmado com essa ideia. Mais baixo quando Jason revela que conseguiu rastrear. Dick foi derrubado por um rastreador implantado em seu braço pelo Batman. A dupla leva Adamson para um esconderijo dos Wayne, ao qual Dick não tem acesso sem Jason. Jason se gaba da emoção de espancar pessoas, e a fama que acompanha a máscara. Batman precisa de Robin, e Jason se orgulha de poder prestar esse tipo de ajuda depois disso. Dick entra no banheiro para remover o rastreador, e conta. Corey e os outros devem ir para casa segura ao telefone. Então Dick diz a Jason para ir embora, mas Jason se recusa, pois tem algo para mostrar a Dick. Esse algo é uma série de fotos de cadáveres. Com base no passado de Dick, as vítimas são ex-membros do circo em que Dick se apresentava quando criança. Eles também são todos mortos com ácido. O cartão de visitas da família criminosa Maroni, que foi responsável pela morte de seus pais. O assassino está claramente mirando em alguém. Figuras do passado de Dick com sua próxima vítima, sendo um homem forte e o antigo guardião de Dick, Clay. Então, eles avistam Clay e tentam ligar para ele. Quando ele não atende a ligação, Dick decide visitá-lo para alertá-lo sobre o perigo. O resto dos titãs chega, mas Dick os abandona mais uma vez para proteger Clay. Dick. Folhas. Adamson inconsciente sob a supervisão de Corey. Jason e Dick rastreiam Clay, que agora é segurança em uma boate. Lá, Dick se reencontra com Clay, que comenta, quanto melhor. Dick acabou se saindo melhor sob os cuidados de Bruce do que por conta própria. Enquanto isso, Jason arruma a briga só por diversão. Dick vai até ele e interrompe a briga, enquanto um carro explode do lado de fora da boate. Clay se separa de Dick em meio ao pânico, mas Dick recebe rapidamente um telefonema de Clay. Infelizmente, não é Clay quem está na linha. O assassino chamado Homem Derretido levou Clay. Ele pergunta. Dick vem buscá-lo e se oferece para encontrá-lo a sós. Dick diz a Jason para não ser o Robin, pois ele não entende o preço pago por usar a máscara, e ele corre para salvar Clay, chegando ao local, onde Clay está amarrado e pendurado logo abaixo de um reservatório de ácido. O assassino ameaça dar um banho de ácido em Clay ao revelar. Dick consegue deduzir seus motivos. A identidade do assassino como Homem Derretido foi revelada em pouco tempo, identificando-o como Nick Zuko. Ele é filho do Moroni, assassino de aluguel que matou seus pais no passado. Dick atacou o transporte da prisão de Zuko 2 anos atrás, depois de saber que seria preso pelo governo federal. Proteção por ser testemunha do Estado. Dick estava muito zangado com ele porque ele havia matado seus pais. O ataque de Dick permitiu que os fugitivos matassem Zuko, anulando qualquer federal proteção prometida à família de Zuko, incluindo Nick. No presente, Nick está agora assumindo vingança. Matar todas as pessoas queridas por Dick. Mas Dick lhe diz que é inútil atacar. Pessoas inocentes agora buscam vingança pela culpa do pai. Mas Nick parece não estar convencido, e libera algumas gotas de ácido em Clay, queimando sua pele. Quando ele está conversando com Dick sobre seu passado, Jason aparece para eliminar Nick. Dick salva Clay imediatamente ao mesmo tempo. Jason leva um tiro de ácido no peito disparado por Nick, mas esse novo traje o protege. Dick chega lá e nocauteia Clay na hora. Jason sai correndo para lidar com a polícia que está chegando, enquanto Dick cuida de Clay. Deixar Jason assumir o serviço policial está rapidamente se tornando um problema. Isso se mostrou um erro, pois ele os eliminou brutalmente. Dick, ao matar alguns deles, entra em ação para impedir o ataque, mas Jason não entende por quê. A máscara lhe dá a capacidade de fazer o que quiser.
Ele adora matar quem quiser e faz isso com prazer. Jason sabe quem ele é, mas ele questiona se Dick realmente sabe quem ele é. Como ele pode dizer que não quer ser o Robin quando ele continua a usar o terno que Bruce lhe deu? Na verdade, Dick não quer ser o Robin só porque ele se torna mais brutal enquanto usa essa máscara. O mesmo está acontecendo com Jason agora, mas ele não é muito cauteloso quanto a isso. Os Robins seguem caminhos separados. Dick enfaixa Clay e depois liga para Corey, avisando-a de que ele está voltando para Chicago. Casa segura enquanto isso. Corey acorda Dawson e começa a interrogá-lo, mas a Dawson diz a ela que ela pode fazer o que quiser com ele, mas ele só falará com Raquel. Toda a equipe discute se Raquel deveria ter permissão para falar com a Dawson ou não. No final, Dick dá a Raquel 5 minutos de tempo, e ela tem permissão para falar sozinha com o Dr. Dawson. A Dawson, algemado, oferece palavras de conforto a Raquel, dizendo a ela que ela não é um monstro. O desejo dele é o mesmo da organização, que é reunir Raquel com seu pai, para que ela pudesse salvar e curar o mundo. Ele sustenta suas palavras cortando a própria garganta, com um termômetro quebrado para que Raquel possa curá-lo. Raquel fica ansiosa ao ver sangue e corre para estancar o sangramento da garganta. Ela faz isso por estar em choque, mas ela percebe que consegue curar feridas, e a ferida começa a cicatrizar imediatamente. Dick e Corey têm a sua chance de interrogar o médico, fazendo revelar que a mãe biológica de Raquel era Angela. Ainda está vivo. Suas tentativas de esconder Raquel do pai dela a levou ao asilo secreto da organização, mantidos sob sua supervisão. A notícia leva Raquel a agir imediatamente, querendo entrar no hospício e encontrar sua mãe, mas Dick avisa que pode ser uma armadilha, e tanto Gar quanto Corey concordam que qualquer ataque às instalações deve ser adiado. E primeiro devemos obter mais informações. Isso deixa Raquel deprimida. Então ela vai para um quarto e sai da equipe. Gar a segue até lá. Raquel fica muito brava e sai rapidamente, mas Gar vai atrás dela, mesmo estando com um grupo de pessoas estranhas que são como sua nova família. Raquel ainda se sente completamente sozinha. Angela significa muito para ela, então não há mais tempo para adiar. O carro finalmente decide ir com ela, deixando Corey e Dick para trás, que estão realmente fazendo um plano: infiltrar-se nas instalações fortemente protegidas. Quando eles descobrem a ausência de Raquel e Gar no prédio, eles ficam preocupados com eles. Então eles vão imediatamente para aquele asilo lá. Os dois se encontraram no asilo, sistema de túneis por um grupo de guardas organização médicos, e Gar mantido sob a mira de uma arma Corey. Ela não consegue usar suas chamas porque estão cercadas por gás, canos, e também Dick não pode usar a força, pois eles têm guardas armados. Dick e Corey não têm outra escolha senão se render. Acontece que o asilo é também onde o Dr. Dawson fez lavagem cerebral na família nuclear anteriormente. Nossa equipe está sendo torturada e mantida em cativeiro em locais separados, lugares onde Dick está amarrado a uma cadeira, e recebe o tratamento alucinógeno, forçando-o a encarar seus medos mais profundos e sombrios. Esses medos manifestar-se como uma batalha entre Robin e o jovem Dick. A batalha interna continua enquanto Dick permanece em silêncio, amarrado à sua cadeira no asilo. Quarto enquanto era monitorado pelos médicos. O carro está na jaula e Corey está em um quarto escuro, onde ela está usando suas chamas para sair. Em breve, sua energia se esgotará, e ela é levada para um laboratório onde cortam sua barriga, realizando algum tipo de cirurgia nela. Enquanto isso, Raquel acorda e se vê no consultório do doutor. O consultório de Dawson com o médico na sala. Ela pede a ele que a deixe conhecer sua mãe, mas Dawson se recusa a deixá-la ver Angela. Mudar o rumo da conversa para obter. Raquel vai recrutar seus amigos para a organização. Ele mostra a Raquel as várias torturas. O resto dos titãs está suportando como moeda de troca. A jogada arriscada se volta contra Raquel, revelando seu lado sombrio. Dawson quer que ela ligue para o pai dela, mas Raquel escolhe um caminho diferente. Ela recupera o ferimento cicatrizado no pescoço de Dawson, fazendo com que sua garganta seja cortada novamente. Então ela descobre localização de Angela no computador de Dawson e eventualmente vai procurá-la. Ela se encontra trancada em um quarto, muito fraca. Os dois se abraçam e dizem que sentiram falta um do outro, um ao outro muito. Então eles partiram para resgatar os amigos de Raquel. Primeiro, Raquel o tira da gaiola, mas um médico entra e tenta subjugá-los. Mais libertado de sua gaiola, Gar salva Raquel do médico, atacando-o em sua forma de tigre. A primeira vez que Gar morde alguém deixa o médico morto, e com sangue escorrendo pelo queixo, ele se recupera, e o trio sai em busca dos outros. Em uma sala, eles veem Dick amarrado à cadeira, e o tire de seu estado catatônico. Então
Eles saem em busca de Corey e a salvam de ferimentos físicos. Experimentação dos Titãs e Angela. Eles escapam pelo túnel subterrâneo, mas vários guardas bloqueiam a saída deles. Dick os enfrenta, abrindo o caminho sozinho. O médico-chefe da unidade, quem supervisionou a tortura de Dick, presencia o massacre e corre na direção oposta. Dick se lembra das tubulações de gás que os cercavam e pede a Corey que dê a faísca. Era necessário demolir a instalação. Tudo isso tem que acabar. O resto dos Titãs deixar Corey para incendiar o hospício. Na manhã seguinte, de volta à casa segura, Raquel e Gar, piadas sobre Dick e Corey ficando juntos durante o café da manhã. Antes de Raquel compartilhar um momento tranquilo com sua mãe, Gar também é convidado a se juntar a eles na mesa do café da manhã. Angela dá a ideia de abrigar todos em sua casa abandonada em Ohio. Todos concordam em ir com ela, mas Dick dá a notícia para todo o grupo que ele quer deixar. Ele quer ir sozinho e consertar sua vida. Raquel está visivelmente desapontada com Dick, mas lhe dá um grande abraço quando a tripulação se despede dele. A voz orientadora. Dick busca o de seu amigo e companheiro de longa data. A parceira Dona Troy aparece no antigo Wonder na porta da garota, para avisá-la que ele havia deixado de ser o Robin. Donna está a caminho de uma exposição de fotografia. Então ela aconselha Dick sobre como ela lidou com a questão existencial, estresse de abrir mão de uma identidade. Ela não deixou de ser a Mulher Maravilha. Ela simplesmente parou com o tempo. Não é tão fácil para o Dick. Por outro lado, com a partida de Dick, o restante, os colegas de equipe viajam para Ohio de trem. Corey continua a ser assolada por fenômenos inexplicáveis, flashbacks em sua mente mostrando que ela está prestes a causar um acidente com sua nave espacial em algum lugar. Ela está nervosa devido ao álcool ou ao hospício, e demonstra interesse pelo barman do trem, que olhando-a continuamente. Ela o leva para um canto e o ameaça, mas recua. Ele se abaixa e implora por sua inocência. Infelizmente, Jerry é mais do que aparenta. Ele aciona as autoridades policiais, informando-os de que Corey está no trem nesse meio tempo. Corey provoca Gar sobre sua atração por Raquel. Enquanto Raquel, Angela e eu aproveitamos para nos reconectar durante a longa viagem. Angela revela que conhecia Melissa, e deixou Raquel aos seus cuidados para proteger-a de seu pai. Tudo o que ela queria era que Raquel tivesse uma mãe, que ela agora pode proporcionar devido ao reencontro deles. Então Raquel pergunta à mãe sobre seus poderes. Angela destaca que herdou isso do pai. Mas não há nada a temer. O pai de Raquel não pode mais machucá-los, pois ele não está mais neste mundo. O sentimento é reconfortante, mas Raquel ainda parece não estar convencida. Entretanto, a polícia parou o trem, e isso faz com que Corey fique consciente deles. Ela os envia. Raquel sai do trem com sua mãe e Gar, e ela permanece no local quando a polícia tenta prendê-la. Ela os ilumina, antes de escapar por uma janela. Ela se encontra com o resto do grupo, mais adiante na pista, e eles continuam em direção ao Ohio em um caminhão roubado. Por outro lado, felizmente Donna permite. Dick ficará na casa dela enquanto resolve as coisas. À noite, quando eles estão compartilhando seus momentos de vida, Donna pergunta sobre a língua alienígena no celular de Dick. Ela reconhece isso, e é capaz de traduzir as passagens encontrados no depósito de Corey, enquanto os outros finalmente chegaram à casa de Angela em Kildare, Ohio. As lembranças repentinas de Corey começam a machucá-la fisicamente. Vendo isso, Raquel percebe o estado de saúde dela e se oferece para curá-la. Ela pode até conseguir recuperar a memória. Corey está preocupado, mas concorda em deixá-la tentar. Dick e Donna estão correndo em direção à pequena cidade de Ohio. Naquele mesmo instante, uma tradução honesta do documento de Corey revela que se torne uma missão. Declaração para alguém chamada Starfire. Estelar foi enviada para proteger Raquel e possivelmente matá-la. As mãos curadoras de Raquel funcionam muito bem. Restaurar as memórias de Corey, incluindo sua missão. Tão repentinamente, ela segura Raquel pela cintura enquanto seus olhos ficam verdes, preparando-se para atacá-la em seguida. Vemos Ant, bêbado e sob o efeito de remédios, permanecendo acordado, vigiando o leito hospitalar de Dawn. A cena. A narrativa muda para o seu passado, quando ele era um jogador de futebol de destaque. Seu meio-irmão Donnie o apoiou muito, antes que os dois tenham um encontro infeliz com o treinador de Ant no vestiário. O treinador de Ant era um predador sexual, e tentou convencer. Donnie vai se juntar a ele na sala de musculação. Ant tentou impedir isso, mas se ofereceu para substituir Donnie quando o treinador ameaçaram-nos com expulsão. Então, fica claro onde está a raiz do problema de Ant. Problemas de raiva vêm de avançando rapidamente para os tempos do Brothers College. Ant era uma estrela. O recebedor foi mais uma vez ovacionado por sua estrela. Irmão estudante,
mas os sucessos estavam começando a alcançar Ank. Ele foi diagnosticado com síndrome pós-concussão, mas se recusou a parar de jogar. Donnie levantou a cabeça em sinal de preocupação. Informar o diretor de esportes sobre o diagnóstico de Ank. A decisão efetivamente coloca Ank no banco de reservas, o que obviamente não lhe agrada nem um pouco. Uma discussão entre os dois degenerou em uma briga, onde os irmãos derrubou vários homens na biblioteca da universidade. Cansado da universidade ficar perguntando para mais informações de Ank após tirar sua saúde, ele precisa de ajuda. Donnie exige que o diretor os expulse da escola. Assim, sem ter como extravasar sua raiva, ele ficou sem saber como fazê-lo. Donnie propôs que eles se juntassem forças para levar à justiça os agressores sexuais registrados, que escaparam da punição por seus crimes. Nascem o Falcão e a Pomba, com Donnie sendo Dove original depois de alguns dias. A graciosa Aurora apareceu com seus mundos maternos, colhida em uma banca de jornal, quando Dawn e sua mãe dão de cara com Ank e Donnie. Mas ao mesmo tempo, um caminhão atropela a mãe de Donnie e Dawn no local, e eles não conseguirão sair vivos dessa maneira. Os dois se conheceram e se aproximaram com o tempo, levando Dawn a encontrar as fantasias de Falcão e Pomba. Ela também ficou sabendo sobre o treinador de Ank, que costumava agredir Ank. Então Dawn invade a casa do treinador à força, pressionando-o a admitir suas ações com Ank. O treinador aponta uma arma para Dawn, levando a uma briga entre os dois. O treinador rasteja até sua arma, mas a bota de Ank prende sua mão ao chão. Dawn fecha a porta da frente, enquanto Ank se prepara para executar sua vingança. Depois disso, à noite, Dawn vê Raquel refletida no capacete de Hulk. Os gritos de socorro de Raquel finalmente são ouvidos. Ela acorda em seu leito hospitalar, de volta ao presente. Ela cai nos braços de Ank e lhe diz que Raquel precisa da ajuda deles, e eles precisam encontrar Jason Todd, o telepático de Raquel. As mensagens para Ank e Dawn foram consumidas pelas chamas, à medida que ela é trazida de volta à realidade de que sua amiga, por sorte, Corey a segura pelo pescoço. Dick e Donna retornam bem a tempo para Raquel. Donna pega Corey com seu chicote e a derruba. Raquel se culpa, acreditando que ela tinha estragado algo dentro de Corey. Durante sua tentativa de curá-la, Angela exige que Corey deixe Corey. Sem se lembrar do ataque, pede desculpas e vai embora. Ela tem todos os flashes de memória em sua mente, e ela quer ter controle sobre eles. Donna e Dick estão seguindo-a de carro. Raquel defende Corey para sua mãe, apesar da tentativa de assassinato contra ela. Angela não acredita nisso, mas continua grata por sua filha estar agora em segurança. Raquel, Gar e Angela começam a se adaptar a uma vida um tanto normal. Raquel e Gar estão tendo mais dificuldade para se adaptar a Gar. Faz o possível para manter Raquel se culpando pelo ataque de Corey. Mas Raquel lhe diz para sair de casa por medo, que ela também o magoará. Angela enfatiza a necessidade de se apegar aos entes queridos, Raquel, o que infelizmente a levou a se reconciliar com Gar. Gar está lidando com seus próprios demônios depois de deixar. A besta interior leva a melhor sobre ele no asilo. O pedido de desculpas de Raquel é recebido com a observação de Gar, que há algo de errado com a casa. Dick e Donna seguem Corey até uma fábrica abandonada. Os três entram juntos, revelando um espaço vazio, interior escuro. Um sistema de segurança repentinamente começa a examiná-los, reconhecendo Corey e revelando seu segredo. Nave espacial a poucos metros à frente deles. O trio embarca no navio. À medida que mais memórias de Corey voltam à tona, ela se lembra de seu planeta natal, Tamarin, e reconhece um livro antigo dentro do navio, identificado como A Morte dos Mundos. Corey se lembra do porquê de ter que matar Raquel. Ou Raquel morre, ou todo Tamarin será queimado, graças a uma força interdimensional. Esse por acaso é o pai de Raquel, Trigon. Raquel é a porta de entrada, por meio da qual ele retornará para destruir todos os mundos. E Angela ainda está em conluio com Trigon. Donna acredita que provocar essa destruição, Raquel pode derrotar Trigon mesmo que ele retorne, mas Corey afirma que ela só poderia fazer isso sobrevivendo a um desgaste. Série de testes. A teoria é boa, mas os três precisam voltar para casa por causa do segredo de Angela. Os motivos no livro de Corey, Angela, são vistos, com Raquel ajudando-a a ligar. Seu pai a trouxe de volta de outra dimensão. Então os três correram para casa em seu carro. De volta a casa, vemos Gar sangrando pela boca, desmaiando no chão do banheiro, exatamente como a velha amiga de Angela disse. Tommy chega à casa deles. Raquel tenta curá-lo enquanto Tommy pede ajuda. Infelizmente, nenhum dos telefones funciona e Angela mata Tommy. Raquel é incapaz de curar Gar, mas Angela sabe quem pode. O pai de Raquel. Angela pede a Raquel que ligue para ele lá. Raquel inicialmente duvida da mãe, mas acaba cedendo ao ver o estado de Gar.
ela concorda em trazer Trigon para a dimensão deles. Quando ela faz isso, e traz Trigon de volta ao mundo deles, ele cura Agar a pedido de Raquel. E sua filha desaba em seus braços acolhedores. Raquel consola Agar enquanto Trigon e Ângela se reaproximam. Com o dever de Raquel cumprido, Trigon e sua amante agora podem começar sua turnê de destruição, mas não antes de Raquel estar verdadeiramente destruída. Depois disso vemos Dick, Donna e Corey retornar para encontrar a casa escondida na energia escura. Dick consegue penetrar o escudo de alguma forma, mas Donna e Corey não conseguem seguir. A próxima cena se abre para o futuro. Dick montou sua loja na Califórnia, ao lado de Dawn, que está grávida, e do filho deles, Johnny. Uma tarde preguiçosa passada, a espera à beira da piscina é interrompida por uma ligação de Raquel e Gar. Os dois estão estudando juntos em outra cidade, na faculdade, e estão se saindo muito bem. Os titãs seguiram caminhos separados, vivendo vidas sem conflitos, até Jason Todd. Agora, quem usa cadeira de rodas aparece na porta de Dick. Jason informa Dick que Bruce está em apuros. Gotham mergulha no caos. Após o assassinato do comissário Gordon e os temores de Jason, Bruce matará o Coringa em retaliação. Ele implora a Dick, quem é o verdadeiro Robin que retornará a Gotham? Mas Dick está relutante. Dawn o motiva. Dick fica pensando em Bruce após a saída de Jason. Ela diz que Dick é o único que pode salvar Bruce de si mesmo. Então Dick decide que irá depois que o bebê nascer. Mas é influenciado a ir embora imediatamente por uma mudança de realidade após chegar a Gotham. Dick descobre que está em pior estado do que inicialmente pensava. As ruas estão repletas de crimes. O departamento de polícia de Gotham está reagindo contra a justiça pelas próprias mãos, e o bate-sinal foi retirado. Não demora muito para Dick prometer voltar para casa, mas outra mudança de realidade o leva a uma cena de crime ligada ao Batman. Dick encontra o corpo sem vida do Coringa, inferindo para o GPD que o Batman é o responsável. Enquanto isso, a mão do Coringa se move, mostrando que ele ainda está vivo. A polícia leva o Coringa às pressas para o hospital. Depois disso, Dick invade a mansão Wayne, revelando um segredo. Passagem para a Batcaverna na esperança de conversar. Bruce diz que o corredor lá embaixo não abre. Então Dick informa Bruce que o Coringa ainda está vivo, conforme mostrado por uma câmera de segurança. Ele tenta dissuadir seu mentor, relacionando seu relacionamento com Raquel ao deles. Ele reitera que Bruce, não posso cruzar a linha do assassinato antes de partir. Depois disso, Dick encontra Corey, que agora é agente do FBI no hospital que ela interroga. Os motivos de Dick para tentar salvar Bruce de si mesmo. Quando outra mudança na realidade corta a energia do prédio, os dois correm para ver o Coringa e encontram o Batman, em pé sobre um morto. Coringa antes de escapar pela janela. Batman concluiu sua missão de matar o Coringa de qualquer maneira pela manhã. Dick recebe a notícia de Corey sobre o asilo Arkham. Foi atacado. Batman perdeu a cabeça porque estava furioso, e não hesitou em matar detentos. Ele matou até o diretor da prisão, incluindo guardas e enfermeiras. Isso deixa Dick muito zangado com ele. Agora Batman não pode ser salvo e Dick é forçado a revelar. A revelação leva à revelação de sua identidade à polícia. Dick vai se juntar a Gotham, departamento de polícia, para uma operação policial em Wayne Manor. Várias equipes da SWAT se infiltram na mansão, mas são rapidamente derrotados por Bruce na Batcaverna. Corey se prepara para acendê-lo, mas Batman atira nela com uma arma de gelo, matando-a instantaneamente. Dick não tem outra escolha senão explodir a casa. Ele entra após a explosão. Ao descobrirem Bruce ainda vivo, preso nos escombros, Dick se entrega à escuridão e empurra o bloco grande sobre ele, matando. Uma última mudança de realidade revela que toda essa história se passou na cabeça de Dick, enquanto ele permanecia paralisado na sala de estar de Angela. O ato de matar Batman se transforma Dick em sua forma sombria, completa com círculos pretos ao redor dos olhos dele, semelhante ao de Raquel. Raquel tenta tirar Dick de seu estado hipnótico, mas Trigon recusa-se a abrir mão de sua influência sobre o ex-Robin. O pai de Raquel diz que autorizou a libertação de Dick de seu passado conturbado, e Angela o acolhe como parte da família. Raquel observa horrorizada. Dick exclama como é bom estar em casa.